Ora, bem-vindos. Este é mais um programa da série A Ciência Inspira-me, da responsabilidade da AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Eu sou Ana Costa Freitas, sou a presidente da AMONET. Temos tentado conversar com várias cientistas e cientistas homens também, ou seja, pessoas a quem a ciência impacta na sua vida de alguma forma, quer seja na forma como se relacionam com os outros, que na forma como distribuem as suas horas ao longo do dia e naquilo que fazem e porque é que fazem, nas descobertas que vão fazendo. Neste programa temos que agradecer sempre à Rádio Freguesia de Belém, que nos permite gravar aqui no seu estúdio, e também à FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que patrocina este programa pelo apoio às sociedades científicas. Hoje temos connosco Catarina Miguel, da Universidade de Évora, do Laboratório Hércules. A Catarina licenciou-se em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico e é doutorada em Ciências da Conservação pela Universidade Nova de Lisboa. Ela é investigadora integrada do Laboratório Hércules da Universidade de Évora e é responsável pelo Laboratório de Espectroscopia Vibracional, que eu espero que ela nos venha a explicar o que é que isso é. E é investigadora do Laboratório Associado Intupast. Atualmente é professora auxiliar da Universidade de Évora, convidada da Universidade de Évora. Investigadora auxiliar convidada da Universidade de Évora e vice-diretora do Laboratório Hércules. Trabalha na área das ciências do património, com ênfase na química analítica, e tem-se dedicado à investigação e aos estudos materiais utilizados na produção de manuscritos iluminados. Ou seja, aquilo a que nós costumamos chamar as iluminuras, não é? Pronto, é mais fácil do que os manuscritos iluminados. Em 2014, coordenou o projeto de investigação CISTER, no âmbito do qual se realizaram as primeiras missões internacionais portuguesas à Biblioteca do Vaticano para estudar manuscritos cistercienses iluminados do século XI e XIII. E a Troyes de França para caracterizar os manuscritos utilizados na produção de manuscritos iluminados medievais, na Abadia de Claraval, em França. Um bocado por causa destes manuscritos iluminados, foi que eu convidei a Catarina para estar aqui connosco, porque o Laboratório Hércules, que é um laboratório muito conhecido da Universidade de Évora, do país e da Europa, e eu acho que até do mundo, foi muitas vezes visitado por várias pessoas que se vão à Universidade de Évora e que querem especialmente visitar o Laboratório Hércules. E quando se falava com a Catarina, que se falava quase sempre, os olhos dela pareciam duas iluminuras. Ela, a falar das iluminuras, iluminava uma sala. E por isso eu gostava muito dessa paixão com que falava, da ciência que fazia, e que é uma ciência diferente daquela que nós até temos falado aqui, porque, enfim, é diferente. Às vezes não se pensa que há ciência em estudar as iluminuras, pensa-se que aquilo é arte, que há pouca ciência, não sei, achava eu, não é? Uhum. Não, depois de falar consigo. Sim. Por isso, bem-vinda, Catarina. Bem-aja, gostar. Fala um bocadinho sobre a sua ciência, o que faz com a sua ciência e como é que a sua ciência impacta na vida da sociedade, na vida das pessoas, no planeta, na sustentabilidade. Quer dizer, o que é a sua ciência, exatamente? Olha, eu agradeço imenso este convite de estar aqui. Se calhar eu vou um bocadinho mais atrás. Sim. Porque eu cresci a pensar que os cientistas eram pessoas fora da órbita. E tinha o sonho de ser médica, como muitas pessoas da minha geração, e que não entrei em medicina por 0,07%. Que horror. Foi uma linha de uma pergunta na prova específica de biologia de um programa que não foi dado na minha escola, porque era uma escola piloto na altura e o programa era diferente. Muitos chamam azar, eu acho que são as insondabilidades da vida. Se não fosse isso, eu não estava aqui sentada hoje. Temos sempre um plano B na vida. O meu plano B era ir para o Instituto Superior Técnico, porque o meu avô tinha lá entrado. O meu avô foi dos primeiros alunos do Instituto Superior Técnico. Não fazia ideia do que era um curso de Engenharia Química. E foi horrível, porque eu queria tratar pessoas e dei por mim a fazer dimensionamento de reatores para... Bastante diferente, completamente certo? Diferente. Mas tive o curso todo. Todo. Claro, nunca se desiste. E porque eu gostava muito de química e de matemática. Isto era uma coisa claríssima para mim. Tinha tido 20 na prova da frição de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática.
Daí a engenharia, não é? Sim. Precisa da matemática. E tive uma grande sorte. Eu acho que há professores que nos marcam a vida. E eu fui aluna do professor Jorge Calado. Sim. Catedrático de Termodinâmica. Deu-me Termodinâmica 1, 2, 3. E depois deu uma cadeira que era Estudos da Ciência, Arte e Tecnologia da Sociedade. Uma cadeira de optativa no 4º ano, se não me engano. O curso eram 5 anos mais o estágio. E foi quando eu percebi que as coisas na vida estão todas interligadas, especialmente no século XVI, XVII, XVIII. Arte e ciência estavam sempre combinadas. Eu acho que depois se separaram e agora começam a combinar-se outra vez. Exato. Não tem essa ideia? Exatamente. Eu tenho essa ideia, sim. Então, quando cheguei ao final do curso, fui ter com o professor Jorge Calado a chorar, a dizer: eu não quero ser engenheira. E eu só dizia: Catarina, que disparate, então agora no fim... E ele fez uma pergunta que eu pergunto sempre aos alunos, que é: o que é que lhe enche o coração? Porque é isso que faz sermos pessoas apaixonadas na vida ou não. Claro. Eu disse: olha, gosto imenso de arte e de ciência. Eu disse: então, há uma área que... Isto foi em 2002, pai. Uma área que se calhar podia entrar por aí, porque aqui no técnico não havia essa tradição. E pronto, eu fiz o estágio no Instituto Português de Conservação e Restauro. E depois fiz o doutoramento na Nova. Sim, em conservação. E depois conheci o António Candeias numa conferência, por isso eu acho as conferências locais ideais para se conhecer pessoas. E fui para Évora. Não conhecia Évora, nunca tinha estado em Évora. A sério? Que engraçado. Nunca. E não conhecia ninguém. Tirando o António Candeias. Tirando o padre Hermínio Rico, jesuíta, porque eu sou muito ligada aos jesuítas, fui sempre muito ligada ao COPAV, ao Centro Universitário dos Jesuítas aqui em Lisboa. E por isso foi começar uma vida nova. Porquê? Porque eu adorava aquilo que fazia. Larguei a minha família, os meus amigos, a minha zona de conforto. Eu morava na Avenida de Roma e estava no técnico, não havia melhor zona de conforto. E fui parar a Évora, não é? Sem conhecer ninguém. E eu acho que isto foi porque realmente eu tinha este fascínio de perceber como é que as coisas eram feitas. No século XII, XIII, no início as coisas de arte, de património. Exatamente. Não é? Porque eu fiz o doutoramento na área do estudo das iluminuras. E porque é que isto para mim é fascinante? Já fez o doutoramento nessa área das iluminuras? Sim, na Universidade Nova. Com quem é que era? Com a professora Maria João Melo. Sim. E então perceber que no século XII o conhecimento químico, que não é a química, é a alquimia... Sim. Era uma coisa absolutamente extraordinária, coisas que eu demorei 3 anos a conseguir reproduzir em laboratório e eles trabalhavam sínteses, controlando temperaturas de brasas, eu com lasers não conseguia. Isto para mim, deu-me a mim um orgulho e um respeito por estas pessoas extraordinárias e pessoas que viviam em Portugal numa época em que supostamente andávamos portugueses a lutar contra os mouros. Exato. E depois percebemos que não era bem assim. Havia partilha de saberes científicos, de técnicas de produção artística, de materiais. Então há uma ligação grande entre essa área e a história, a geografia, etc. Completamente, não é? sim. É completamente interdisciplinar, completamente. Não é? Isso é a parte mais gira. Sim. Porque para mim foi das coisas mais difíceis começar a trabalhar nesta área. Pronto, eu era um bocadinho nova, não é? E nós no técnico somos muito treinados para sermos muito assertivos. Não é? Em engenharia resolve, é engenharia. E quando trabalhamos com historiadores e historiadores de arte, eles são treinados para fazer de uma palavra uma poesia. Então o que para mim era óbvio dizer que uma parede era branca, eu tinha que estar 10 minutos a ouvir uma divagação sobre uma cor que era parecida com uma cor parecida que tinham visto há 20 anos, mas há 30 também tinham. E eu só dizia: mas qual é a cor? Está a ver? Sim. Porque para mim aquilo branco é branco. Claro. E isto é muito bom para a vida também, não é? Que é nós sabermos aproximar-nos da linguagem dos outros e questionarmos diariamente, não é? No fundo, é procurar no fundo nós próprios e perceber os outros, não é? Exatamente. É ótimo. E por isso, quando me perguntava como é que aquilo que eu faço pode ajudar um bocadinho o meu mundo, e eu acho que o nosso mundo, se mudar um bocadinho, o mundo dos outros também muda. Claro, obviamente. Eu acho que eu tento sempre mostrar às pessoas que um olhar diferente para tudo o que nos rodeia
devolve-nos em conhecimento, em orgulho, em percebermos que somos parte de uma construção de algo que continua. Não é que uma planta não é verde porque é verde. Claro. Há transições eletrónicas extraordinárias que acontecem, que dão aquela cor que eu vejo porque tenho uns detectores extraordinários nos olhos. E as pessoas às vezes ficam a olhar para mim e eu digo, não, mas é que se nós percebemos a beleza que tudo é, tudo começa a ser diferente. Nós não podemos ter problemas na vida, mas depois tudo é tão extraordinário, certo, que os olhares são diferentes. E o orgulho de ser portuguesa. Esse projeto que falou de ir ao Vaticano. Eu desde miúda tinha o sonho de entrar dentro do Vaticano, passar pelos guardas suíços. Era um sonho de gaiata. E tinha, porque eles intimidam qualquer pessoa, portanto, pensar que a gente passa por eles imenso. À vontade. Eu sempre fui muito ensinada pela minha mãe que eu devia chegar onde quer que fosse por aquilo que eu era. Por isso eu não sou Catarina Pereira Miguel, sou Catarina Miguel. Para tentar não ser filha dos meus... Não ser filha dos meus pais, mas construir um bocadinho por aquilo que eu sou e por aquilo que eu vou construindo. E por isso eu queria lá entrar por ser Catarina Miguel. E esse era o meu grande objetivo durante o doutoramento. Eu hei de lá chegar. E eu pensei, como é que eu monto um projeto? Eu tinha estudado os manuscritos da Alcobaça, da Fundação da Alcobaça, e que eram completamente diferentes do que se fazia em Inglaterra naquele período, em Itália, em França. Já tínhamos percebido em termos de moléculas e também de estilo, de desenho. E eu pensei, se eu conseguir comparar com o que de melhor existe no mundo, e o que é o grande chavão? É a Biblioteca do Vaticano. E com o que se fazia na Abadia-Mãe, que é Claraval, sim, porque Alcobaça é afiliada a Claraval. Então, se calhar, se eu chegar a uma conferência e apresentar os resultados portugueses, as pessoas olham de forma diferente. E aconteceu isso, não é? Pronto, mandei um projeto para lá, não me disseram nada durante 6 meses. Mandou para o Vaticano? Sim, montei um projeto, não é? Já com estas ideias de como é que tudo iria funcionar. Não me disseram nada durante 6 meses, todos os meus amigos diziam que eu era maluca, nunca ninguém ia responder quem que era a Catarina Miguel. 6 meses depois disseram que eu poderia estudar os manuscritos e aí caiu a bomba. Claro. Fui ter com o António Candeias e disse, eles aceitaram e agora o que é que eu faço? Agora vai para... E ele disse, agora vais. Eu só dizia, mas sou eu a Catarina, como é que é possível ir? Não é? Mas foi muito interessante, não é? Porque de facto... E são realmente extraordinários? Os nossos são muito mais extraordinários. São. Sabe, porque é uma coisa muito gira, porque São Bernardo era a ordem de Cister é uma ordem muito rigorosa. E os manuscritos tinham regras para serem produzidos. E o monocromismo era uma coisa muito rigorosa, porque os monges não se deveriam distrair com a beleza da cor. Não é? Dispersar, não é? E as coisas que nós temos cá em Portugal são das coisas mais fora do que a regra mandava. Eu acho que já no século XII nós gostávamos de ser irreverentes. E por isso, quando eu mostrava aquilo que se fazia em Portugal, toda a gente dizia, mas isso só aparece 100 anos mais tarde, 200 anos mais tarde, como é que vocês tinham isso? E pronto, e por isso depois foi muito chique, porque estando no Vaticano... Pois abriram-se montes de portas. Não? E com os equipamentos da Universidade de Évora. Claro, e eles diziam, mas como é que têm estas coisas em Portugal? Tem estes equipamentos? E eu depois tinha que explicar onde é que era Évora, porque muitas das pessoas lá fora nem Eram sabem. todos como a Catarina, nem sabiam onde era Évora, não. E depois eu acho que, pronto, eu sou católica e eu acho que Nosso Senhor vai sempre pondo também presentes no nosso caminho. E então, já que estava lá, perguntaram se eu não queria analisar um autógrafo do São Tomás de Aquino. Autógrafo quer dizer um livro escrito pela mão do São Tomás de Aquino. Porque havia umas dúvidas de alguma parte do texto se poderia ter sido adicionada por ele ou pelo secretário. Só 5 pessoas no mundo percebem a letra do São Tomás de Aquino. Que uma delas é a Catarina. Não, eu percebia dos elementos químicos das formulações das tintas. Sim. E por isso, se as formulações das tintas forem diferentes, a probabilidade de ser uma pessoa diferente a escrever ou um tempo muito diferente a ser escrito é diferente. E eu aí só pensava, bem, isto é dos manuscritos mais importantes na teologia, que ainda hoje tem a ver com a origem do pecado. E mais uma vez aquilo assustava, não é? Como é que nós... Era eu e era Évora que estava a fazer aquilo, não é? Isto é mudar um bocadinho a história. Por isso, mais uma vez, como é que pode mudar? Muda nestas coisas, num olhar diferente, no ajudar a clarificar dúvidas que existam, no maior reconhecimento do que é
do que é o país. Agora, desculpe. Diga. Não, eu ainda bem que eu a convidei, porque eu continuo entusiasmadíssima com essa sua conversa. Não, mas eu só queria lhe perguntar, só para explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes, não é? Estuda os manuscritos quimicamente. Quimicamente, certo? sim. Quimicamente, não é? Portanto, sim. é saber com as tintas, e a partir das tintas vai à época, vai à origem, vai Exatamente, um porque isso. existe uma cronologia de utilização dos materiais e eu, por exemplo, se eu encontrar mercúrio e enxofre numa tinta encarnada, depois com análises complementares moleculares consigo perceber que usaram vermelhão. Mas o vermelhão podia ser sintético ou antes poderia ser cinábrio, que é um mineral. E isso já diz como é que as coisas funcionavam. E depois eu vou aos tratados da época, que são livros de receitas, entre aspas, Sim, tentar reproduzir aquilo que se fazia e perceber quimicamente porque é que faziam isso. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessantíssima, um corante que todos já ouviram falar, o pau-brasil, que foi o que acabou por também, o pau-brasil, dar origem ao nome do Brasil, não é? Porque havia muitas árvores e a madeira era muito importante, e o corante também. Sim. O pau-brasil, o corante era extraído com urina, que os alunos, quando eu oriento alunos, eles têm sempre que fazer reproduções históricas para perceber depois o difícil que é produzir aquele corante que eles depois veem numa pintura. E aí todo o fascínio é diferente. Que horror, eles diziam, que horror, urina, isto é horrível. E eu digo, não, nós somos cientistas, veste a bata, vai à casa de banho e depois traz um líquido que a partir de agora se chama solução de extração, não é xixi. Exato. Pronto. Porquê é que isto é interessante? Porque a urina tem ureia. A ureia é um tampão químico. O que é que quer dizer? Que adicionando água que tenha variação de pH com a ureia, o pH mantém-se mais ou menos estável no intervalo de pH. E como nós sabemos que estas moléculas são sensíveis à variação de pH, porque se temos pH mais básico, ficam mais rosadas, pH mais ácido, ficam mais vermelhas, eles conseguiam um controle de qualidade, com uma coisa que parece horrível. Exato. Mas depois, quando nós agora olhamos, mas como é que é possível? Porque eu acho que se faz. Como é que é possível eles terem chegado a isso, não é? É o empirismo, é o conhecimento empírico, não é? Pois. E por isso é que. Quer dizer, se calhar às vezes são acidentes, não? Muitas vezes. Alguém fez o xixi para cima de uma. Por exemplo, já aconteceu encontrarmos tratados em que se dizia que tinha que se usar urina de um rapaz ruivo até 7 anos. Não é? Fantástico. E eu, não é? isto foi durante o doutoramento, eu tive que arranjar amigos com filhos com menos de 7 anos. Ruivo, não ruivo, loiro, o que fosse. E fez isso? Fiz. Eu tive uma sorte de ter uma orientadora que era muito acutilante cientificamente. Por isso tudo tinha que ser visto até ao limite. Isto entra no plano da superstição de quem trabalhava nestas áreas. Claro. Como experimentaram com aquilo e funcionou, então aquilo não havia ciência. Claro que eu depois fui fazer HPLC, fui fazer RMN das urinas, para perceber se quimicamente tinham variações. magnética nuclear, não é? Cromatografia líquida. Exatamente. E para perceber quimicamente se havia diferenças, e não havia. Como, por exemplo, há tratados que referem que pintava-se com clara de ovo, que se devia adicionar um bocadinho de cera de ouvido. Que é uma coisa horrível. Mas um bocadinho de cera de ouvido, o que é que vai fazer? A clara de ovo, quando seca, é muito brilhante, que é aquilo que é apelativo. Mas depois parte muito facilmente e a moer com o pigmento faz umas bolhas de ar. Toda a gente, quando bate claras em castelo, tem essa... Se misturar um bocadinho, é quase uma cabeça de alfinete. Altera a tensão superficial da clara de ovo e fica com uma tinta mais plástica. Não é? E eu fiz isso, não é? Um bocadinho de cera de ouvido, era normal, não limpavam os ouvidos. E depois a professora Mãe João disse, mas será que era cera de ouvido das pessoas ou dos animais? Então eu tinha um cão, tirei cera de ouvido do cão, do gato, de uma colega, de criança, de adulto, para ver, do ponto de vista da espectroscopia de infravermelho, se havia variações, porque depois íamos combinar com os resultados das amostras com 900 anos. E aí percebemos que eles estavam a fazer essas formulações de facto. Por isso, quando eu agora olho para um manuscrito, eu tenho na minha memória tudo isso. E por isso tenho o dever de partilhar isto para as pessoas olharem e pensarem, então a Idade Média não era a Idade das Trevas, havia um conhecimento alquímico extraordinário, cheio de cor, não é? Aquilo era muito mais cor do que o preto e branco que nós nos habituamos. Não havia
guerra, claro que havia guerra, mas havia construção de muita beleza para quase eternidade, não é? E hoje em dia isso não acontece, nós fazemos as coisas para agora. Sim, exato. E... Portanto, quer dizer, no fundo, a pergunta que eu tenho, que eu faço normalmente às pessoas, que é por onde é que se passeou com a sua ciência, não é? Física e intelectualmente. Intelectualmente nós já percebemos que se passeou por imensos sítios, não é? Porque realmente é uma visão que eu acho que é uma visão que toda a gente devia, quer dizer, essa visão do mundo a cores, não é? É fascinante, não é? Aquilo é esta curiosidade de perceber mais fundo, e eu acho que isso que é muito importante. E acho que é preciso, perdão, não. Julgo que é preciso estimular cada vez mais os jovens a olhar assim para a vida. Claro, que é uma coisa que se perde e que no homem do Renascimento existia, no tempo do meu avô, que teria hoje mais de 100 anos, existia. E está-se a perder. Eu acho que se perde muito, primeiro porque a transferência de conhecimento oral se está a perder, infelizmente, com os telemóveis e com as coisas, as pessoas conversam menos e a conversa estimula a curiosidade, não é? Quer dizer, eu estar a falar consigo estimula-me a pensar outras coisas, não é? Portanto, a conversa entre as pessoas estimula muito a curiosidade, e a curiosidade eu acho que é o motor para a ciência, quer dizer, é a pessoa querer saber mais, não é? Exatamente. Por mesmo os alquimistas, quer dizer, era a vontade de saberem como é que é de resolver um problema, não é? Exatamente. Portanto, quando se diz que a ciência às vezes não tem aplicação, ou que é só ciência aplicada, por trás da ciência aplicada há ciência fundamental sempre. Claro. Como é que eu chego lá, como é que eu... Pronto. E portanto, essa experiência do Vaticano, que foi aquilo que me fez convidá-la, foi essa luz nos seus olhos cada vez que fala de iluminuras, que eu acho que é fascinante. Os nossos ouvintes não podem ouvir, não podem ver, mas é muito fascinante. E agora queria lhe perguntar outra coisa, que é a sua vida enquanto investigadora. Portanto, nota-se a sua paixão pela ciência, sem dúvida. Sim. E que nunca pensou em fazer outra coisa, pelo menos porque se apaixonou tanto por isso. No entanto, foi investigadora, portanto, sem contrato, andou de bolsa em bolsa, pós-graduação em pós-graduação, contratos precários em contratos precários, há anos. Sim. E isso não deve ser fácil, não? Sabe o que é que não foi fácil? É porque eu estudei Engenharia Química no Técnico, e os meus colegas que estudaram comigo são neste momento diretores de grandes empresas, claro. Não é? Ordenados extraordinários, uma estabilidade enorme, coisa que eu não tinha, não é? Claro. Tive de facto 2 bolsas de pós-doutoramento, depois tive um contrato de uma norma transitória, 6 anos, e 3 meses antes do contrato dos 6 anos estarem a acabar, recebi em casa uma carta de despedimento, rescisão de contrato. Da Universidade de Évora, e foi aí que me caiu tudo, porque já tinha coordenado vários projetos, que com muito dinheiro a entrar na universidade, tinha alunos de doutoramento, mestrado, fiz tudo o que dependia de mim. Claro. Isso doeu muito. Pronto, Estava na universidade eu vai fazer 13 anos que estou na universidade, estava na universidade há 10, há 11, 12. Sim, eu assinei o contrato em janeiro. Pronto, exatamente. E custou muito porque as pessoas viam tudo aquilo que eu fazia e ninguém percebia como é que eu, com quase 50 anos, não tinha uma estabilidade. Claro. Como é que eu, quando quis comprar uma casa, tive que ter um irmão a ser avaliador, porque na prática era o meu marido, temos 3 filhos e uma mulher que não tinha estabilidade, não é? Claro, contratual. E isso custa, porque lógico que o meu irmão que trabalha num banco dizia, mas vai, arranja um emprego como deve ser. Que isso ainda é uma facada maior, não é? Claro. Porque eu tinha um emprego como deve ser. Que adorava ainda por E que adoro, não é? Exato. Adoro, mas confesso que quando recebi aquela carta eu pensei, se cá, tenho que arranjar um emprego com 50 anos, não é? Com o que é que vai ser? Olha, não vou ter a alegria que tenho, não é? Claro. Porque, de facto, quem gosta do que faz não trabalha só 8 horas por dia. Obviamente, trabalha sempre, não é? Claro. Mas pronto, agora a minha missão como vice-diretora do Hércules é trabalhar com todo o meu empenho. Mas agora tem um contrato. Agora tenho um contrato sem termo, sim. De investigadora auxiliar. Boa. É que outras pessoas, que há muitas pessoas neste momento nessa situação,
não passem por esta angústia tão grande, mas continuam a passar e é horrível. Essa é uma dificuldade. Como é que é? É uma dificuldade em Portugal, não é? Sim. Porquê é que acha que existe esta dificuldade? Porque, como sabe, eu fui reitora da Universidade de Évora. Sim. Portanto, não, é assim, nós não conseguiremos nunca absorver todos os doutorados que saem, não é? Claro. Exato, claro. mas agora há doutorados que terão que sair das instituições, não é? O que é que acha que se pode fazer, não é? Porquê é que continua a haver esta instabilidade, que é uma instabilidade imensa, não é? Assim, efetivamente não há lugar para todos. Pois, e tem que exato. haver uma seleção das pessoas, não é? Claro. Ainda agora, quando vinha para Lisboa, vinha a conversar. Há muitas pessoas que tiram doutoramentos que não têm vocação para ser investigadores. Claro. Sim. Mas têm vocação para ser extraordinários técnicos de laboratório. Técnicos superiores, não é? Sim. Mas não tem locais para trabalhar assim, pois não. Mas nas universidades haveria essa necessidade. Pessoas para trabalharem sim. em prestações de serviço, são ótimas nas prestações de serviço, ótimas para serem grandes especialistas em equipamentos. E a universidade pode ganhar uma nova dinâmica de realmente se posicionar no mercado com prestação de serviços com técnicas que não existem no Alentejo e em Portugal muitas das coisas são únicas. Sim. Mas o problema muitas vezes é que as pessoas julgam que todos podem ser investigadores e não há lugar para toda a gente. Mas nem todos podem, não é? Quer dizer, fazer um doutoramento é uma coisa que eu acho que, enfim, também não todos podem, não é? Mas todos fazem hoje em dia, não é? Esse eu acho. Exato. Que sim. Eu acho também. Porque muitas vezes é porque agora que estão ali continuam. Porque o doutoramento não é um trabalho, não é? É uma forma de estar, não é? O que é que acha que ganhou sendo investigadora, em termos de vida interior, de vida pessoal, de uma forma... Olha, de vida pessoal, casei-me com 40 anos e não com 30 e poucos, se calhar, porque eu andava tão focada nestas coisas, mas foi na altura que tinha que ser. Não passei muito, tive muito poucas férias nos últimos 15 anos, passou muitas coisas ao lado em termos daquilo que normalmente poderia ser. Mas acho que ganhei uma resiliência ainda maior do que aquela que já ganhei por ter sido aluna do técnico, que é aquilo que nos marca no técnico. Sim. E esta resiliência é boa, a capacidade criativa de arranjar soluções, de escrever projetos que têm que ser muito fora da caixa. É isso que dá, não é? Quer dizer, é essa... Sim. Essa forma de estar diferente. Quer dizer, não é... Eu tenho dito sempre, já tenho dito isso várias vezes, quer dizer, não é propriamente aquilo que se aprende num doutoramento, é o que se aprende em termos de fazer um projeto, analisar resultados, não sei o que pode ser aplicado àquele assunto ou a outro qualquer assunto, outro, não é? claro que até sim. à vida pessoal, não é? Claro que Exato, sim, claro que exato. sim, claro que sim. Por isso eu acho que isso foi a grande Sim. E agora continua na mesma área. Eu tinha aqui que é responsável do laboratório de espectroscopia vibracional. Sim, é muito simples o que eu faço. Eu na prática o que faço é eu chito moléculas e as moléculas... Inervas, portanto. Sim. Então, chito com feixes de infravermelho, com radiações monocromáticas, e depois o comportamento que elas têm, que se reflete num espectro, é algo que lhes é característico. E eu consigo identificar. E o que é mais bonito mesmo, em termos de beleza, é que citar uma molécula que foi sintetizada hoje, ou uma molécula que foi sintetizada com a mesma fórmula química e a mesma estrutura, que foi sintetizada há 1000 anos, o resultado é o mesmo. Pois, exato. E isso é coisa... E se citar 40 vezes é igual. E eu acho que isso é a beleza da química, que é assim, da química e da física, porque isto é química e física. Sim. Eu acho que isto é lindíssimo. Portanto, não é? no fundo, e para terminarmos, que o tempo já vai longo, no fundo, a ciência realmente inspira, acha? Imenso. Eu ontem estava a pensar, eu até quando estou a cozinhar me inspira, quando estou a tapar a panela para ferver mais rápido a água. Percebe porque é que ou quando eu digo à empregada lá em casa que pode baixar o gás porque não vale a pena estar no máximo enquanto a panela está a ferver, e depois começo-lhe a explicar a equação dos gases perfeitos e ela olha para mim e pensa, é louca.
E se calhar é um bocadinho, não? Não, isto é perceber porque é que as coisas não, são eu acho como que sim, são. eu acho que sim, eu também tenho Não essa. é? Também explicava aos meus filhos assim, mas diferente. porquê é que a panela de pressão? Eu também explicava porque é que a panela de pressão não é, faz mais, enfim, é mais eficiente. É mais não eficiente, não é? Exatamente. Eu acho que isso de facto é uma inspiração. E acho que inspira também os jovens. Não Sim, é? claro, Sei a que curiosidade. houve muitos alunos que foram por caminhos diferentes porque passaram ali por aquilo que eu lhes digo. Sim. E isso eu acho que é a maior benção que posso ter. É que a vida dos outros seja diferente porque passaram pela Catarina cientista. Muito obrigada, Catarina. Foi um prazer imenso estar aqui consigo. Tá? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez agradeço à Catarina. Foi um prazer estar aqui a conversar consigo e não percam os nossos próximos programas, que serão sempre assim entusiasmantes como este, e que são às quartas-feiras na Rádio Belém durante a manhã, e depois poderão ouvir também em podcast. Muito obrigada e não percam. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.